Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de terça-feira. Ser homens, arquétipos da masculinidade. Eu vou escrever aqui enquanto vocês vão entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. O título dessa live de hoje é Pedro de Craon. Deixar aqui registrado para aqueles que chegarem e porventura... Eita. Boa noite, Fernando, tudo bem? Grande. Boa noite, Renan, meu caro. Bem-vindo a estas terras. A gente já está alguns dias aí, 2 dias, né? Boa noite a todos que estão chegando. Olá, Eliane. Maravilha, obrigado, Eliane, por me avisar. Eu nem perguntei se estava tudo bem. Que ótimo. Vamos lá. Essas lives eu pretendo que sejam curtinhas, então vou direto ao assunto. E como esta requer aqui uma apresentação, porque eu não sei quantos de vocês conhecem o personagem Pedro de Craon, eu acho que requer aí uma apresentação, ainda que breve, mas para localizar vocês e deixar vocês minimamente aí circunstanciados, digamos assim. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos chegando. Chamem aí os homens todos que vocês conhecem. Tegner, meu querido. Daniel, que alegria você por aqui, cara. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. O personagem que eu vou apresentar hoje, ao longo desses dias eu fiquei matutando sobre a proposta que eu já havia feito para vocês. Eu tinha pensado inicialmente, como eu já tinha dito, né, de apresentar uma sequência de personagens bíblicos masculinos. Mas eu achei por 2 razões, eu vou explicar para vocês logo, trazer um personagem da literatura, mais especificamente, na verdade, da dramaturgia, que é um personagem bastante interessante. E uma das razões que me faz fazer isso é que, como eu conversei com vocês na última live sobre o Adão, eu achei que poderia ser interessante a gente pegar um personagem que tivesse algo das características de Adão, tá? E que apresentasse de uma forma bastante viva, bastante próxima da gente, apesar de o cenário dessa peça de teatro sobre a qual eu vou falar ser um cenário muito distinto do nosso. Eu acho que ele traz aqui elementos que nos aproximam bastante, não só daquela imagem, né, arquetípica representada por Adão, como também, né, outros elementos que estão aqui de forma bastante vivas. A outra razão que me leva a isto é que nós estamos há 10 dias da comemoração dos 65 anos de nascimento de Paul Claudel, o irmão de Camille Claudel, um dramaturgo, poeta e diplomata francês, ensaísta e diplomata francês, que escreveu essa peça de teatro, L'Annonce faite à Marie, que foi traduzido em português há bastantes anos atrás, como a Anunciação a Maria, tá? Essa é uma peça de teatro, é uma peça de teatro em 4 atos. Ela foi escrita em 1912, foi a primeira peça de teatro entre as que o Paul Claudel escreveu e que foi encenada. E foi encenada exatamente 30 anos depois, e pasmem, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Paul Claudel foi diplomata no Brasil, viveu alguns anos no Brasil e teve a oportunidade, portanto, de que a estreia da peça Anunciação a Maria ocorresse justamente aqui no Brasil, 30 anos depois de ter sido escrita. Apesar de ter sido escrita, inclusive, para uma companhia de teatro que havia encomendado para ele a peça. Então, por essas 2 razões, né, eu achei que poderia ser interessante, né? Nós estamos aí há 10 dias, hoje dia 11, na verdade estamos há 12 dias da comemoração de 65 anos da morte de Paul Claudel. Bom, a peça de teatro se passa na França, não sei se tem alguém que está aqui que conhece essa peça, é uma peça muito bonita, muito interessante, se passa na França na Idade Média, tá? São 6 personagens que compõem a peça, 6 personagens fazem parte do corpo da peça. Esses personagens são Anas Vercors, eu estou traduzindo os nomes para o português, em francês é Anne Vercors, que é o pai, né, um patriarca de uma família.
a sua esposa Elisabeth Vercors, as suas duas filhas Violaine e Mara Vercors, o noivo de Violaine chamado Jacques Uri, o Pedro de Craon e tem mais um sexto aqui. Espera aí que eu vou ter que colar, pessoal, me desculpa. Não, são os 6, eu falei os 6, exatamente. A Anne Vercors, o Anas Vercors, a Elisabeth Vercors, o Jacques Uri, a Violaine, a Mara e o Pedro de Craon. Então, os 6 que eu tinha anunciado. Eu fiz as contas erradas na minha cabeça. Esses 6 personagens, eles vivem um drama muito especial, e tudo se passa da seguinte... O contexto da peça é a seguinte. Deixa eu apagar o cigarro que eu consigo falar direto para vocês. A Violaine começa a peça justamente com isso. A Violaine, noiva de Jacques Uri, se encontra na casa de Anas Vercors com Pedro de Craon. Pedro de Craon é um arquiteto e construtor de catedrais. Os dois têm um diálogo. Nesse diálogo, a Anne Vercors, que estava noiva de Jacques Uri, ela beija Pedro de Craon. É um beijo, não é um beijo sedutor, nada do gênero, não é uma traição que ela comete contra Jacques Uri. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, eu só quero contextualizar todo o cenário, do que se passa na peça. E a Violaine acaba sendo acometida do mal da lepra, da qual mal este que o próprio Pedro de Craon era vítima. A Mara Vercors, irmã de Violaine, assiste a cena e ela, que era apaixonada por Jacques Uri, conta para Jacques Uri, justamente interessada que ele rompesse o noivado com Violaine para poder se casar com ele. Anas Vercors é um homem idoso, dono de uma propriedade, que resolve entregar sua vida no caminho para a Terra Santa, lutando nas cruzadas. E Elisabeth, a sua esposa, fica em casa. Então, esse é um cenário, mais ou menos, da situação. A Violaine, acometida pelo mal da lepra, é expulsa de casa e é enviada. O Anas já não se encontra em casa. O Anas, ele tem um grande amor por Violaine. Ele não assiste a essa expulsão. A Violaine vai viver num leprosário. Na verdade, ela é enviada para um leprosário, mas ela escapa, ela foge do leprosário e se instala na floresta, numa caverna, e passa a vida em oração. A Mara se casa com Jacques Uri, fica grávida e tão logo seu filho nasce, seu filho morre nos braços de Mara. Mara então corre até a Violaine, que tinha uma certa aura de santidade, pedindo a ela, suplicando a ela, apesar de não suportar Violaine, suplicando a Violaine que fizesse o milagre de ressuscitar o seu filho. O filho de Mara e Jacques Uri é salvo, a Violaine reza e o filho deles sobrevive, ressuscita. Porém, quando ele ressuscita, os seus olhos não são mais pretos, como são pretos os olhos de Mara, mas são azuis, como são azuis os olhos de Violaine. Mara fica enfurecida com isso e mata Violaine. E a cena, a peça termina justamente com as pessoas velando o corpo de Violaine. Violaine, antes de morrer, concede o perdão a Mara, agonizando, ela concede o perdão a Mara. E Anas Vercors retorna justamente enquanto Violaine é sepultada, ela está, na verdade, sendo velada. Na verdade, não está sendo sepultada, está sendo velada. Então, isso aqui é o cenário todo. Pedro de Craon é um personagem que aparece apenas no prólogo da peça de teatro. A peça de teatro, eu disse para vocês, que é composta de 4 atos e tem um prólogo inicial. Um prólogo inicial é um exagero meu, um excesso, mas tem um prólogo que é o único momento no qual o Pedro de Craon aparece. E ele é um personagem bastante interessante. Eu vou ler aqui 2 ou 3 trechinhos, talvez um pouco mais, só para vocês entenderem uma coisa interessante. Mas antes eu só queria também dar uma ideia para vocês, desse grupo de personagens.
Esses 6 personagens representam 3 grandes lutas. 3 grandes lutas que podem ser caracterizadas pela luta entre a relação com o mistério e um cálculo pessoal, uma expectativa de que as coisas sejam pensadas como respostas para si mesmas. Então você tem os personagens que representam justamente o relacionamento com o mistério da vida e os personagens que representam esse relacionamento com um cálculo pessoal, com uma expectativa de alguma satisfação pessoal. Anás Vercors, Pedro de Craon e Violaine são justamente aqueles que representam, né, quer dizer, a luta do lado da relação com o mistério. Enquanto que Elisabeth Vercors, Jacques Urry e Mara representam o lado de cá, o lado justamente do cálculo pessoal. A gente poderia, né, pensar que tem uma briga, né, uma luta, né, no drama tem uma luta entre Anás Vercors e Elisabeth Vercors. Anás é o homem da caridade, ele quer entregar a vida dele pelo bem da igreja, por amor à igreja, e Elisabeth é alguém que quer o tempo inteiro o bem-estar pessoal, né? Ela não consegue olhar para além de mera e simplesmente o bem-estar pessoal. Que a casa esteja bem, que Anás Vercors continue, que a fazenda continue produzindo, e etc. Toda a preocupação dela o tempo inteiro é com o bem-estar dela, né? O bem-estar no máximo dos seus. Enquanto que Pedro de Craon representa a justiça, com J maiúsculo, e Jacques Urry representa a justiça com J minúsculo, né? Então você tem um lado da justiça entendido como o espaço justamente, né, dar aquilo, né, dizer, que é devido, mas tendo em vista sempre o alto, né, e o Jacques Urry que pensa sempre na justiça como alguma coisa que é para si mesmo, né, dizer, uma resposta para si mesmo. E Violaine e Mara representam, né, uma dicotomia também muito interessante. Porque Violaine, ela, o tempo inteiro, né, ela fala do sol. E o tempo inteiro ela fala do olhar. Violaine é uma mulher que olha. Mara, ela vive na penumbra, ela vive na sombra, ela está sempre escondida. E Mara não olha, Mara espia, né? Ela fica espionando as coisas. Esses 2 personagens, né, representam também, de alguma maneira, essa luta entre a relação com o mistério, o olhar, né, entendido como um olhar que voltado para o alto, voltado para a luz, e a Mara, né, que justamente ela não olha, né, para a luz, ela está sempre escondida, ela está sempre na penumbra, está sempre sobre uma sombra, né, e espiando, né? Ela não olha para Deus, né? Ela não olha para o mistério, ela olha sempre para o mal, né? Para aquilo que ela vai identificando como sendo mal. Então essas lutas são muito importantes, de forma que a gente tem aqui uma ideia clara de Pedro de Craon que já me chama a atenção. Eu queria só ler alguns trechinhos dos diálogos, né? do longo diálogo, na verdade, que há entre Violaine e Pedro de Craon, na casa do seu pai, né? Do pai de Violaine, para vocês entenderem um pouquinho como é, né, o temperamento de Pedro de Craon, e vocês verem que bonito que é esse personagem, e sobretudo o quanto ele, como arquétipo de masculinidade, traz alguns elementos muito significativos. Um dado interessante, né, é que Pedro de Craon é um homem forte, um homem muito forte, e sobretudo é um homem muito soberbo. Ele é um arquiteto, é um homem que é um homem da técnica, do trabalho, e é um homem que, por conta da sua soberba, por conta da sua força, ele percebe que consegue tudo aquilo que ele quer. Tudo o que ele quer, ele consegue possuir. E ele era profundamente apaixonado por Violaine e desejava possuir Violaine. E nesse seu ímpeto de posse, ele resolve tocar, né, Violaine de forma agressiva, de forma que fere Violaine com uma faca. E no relato, né, do texto de Paul Claudel, o Pedro de Craon tão logo toca, né, com um desejo de posse Violaine, que não era uma mulher para ser possuída, era uma mulher que pertencia a outra pessoa, ela pertencia a Deus. Quando ele toca Violaine, ele recebe imediatamente a chaga da lepra, e ele passa a ser, portanto, um homem leproso. Ele se esconde, né,
E como ele era um arquiteto, o arcebispo de Reims convoca Pedro de Craon, mesmo sabendo que ele é leproso, a construir a catedral, uma catedral dedicada à Santa Justiça. E Pedro de Craon aceita, né? Trabalha sempre distante dos seus operários, ele é um mestre de obras na construção dessa catedral, e à noite, quando todos estão dormindo, ele se dedica sozinho à construção da catedral. Então aqui a gente tem uma coisa interessante, porque uma das primeiras falas de Pedro de Craon para Violaine é: Violaine, retira-te, já é noite funda e estamos sós aqui, os dois. E tu sabes que eu não sou um homem confiável. Ou seja, e aqui um primeiro elemento que eu queria apontar, dizer, como um arquétipo de masculinidade, tal como está representado por Pedro de Craon. Lembremos-nos que o arquétipo é alguma coisa que revela para a gente algo de uma potencialidade nossa, algo de uma possibilidade, algo de um passo que a gente pode dar. Pedro de Craon, quando ele reconhece o limite, reconhece a própria incapacidade, ele reconhece a própria queda, ele reconhece o fato de que é um homem mau, né, marcado pelo mal, ele pede a Violaine, que ele sabe que é a imagem da beleza eterna, ele usa essa expressão para falar de Violaine. Ele entende que é preciso que ela se afaste dele, né? Ele tem na consciência, né, o ato que ele havia cometido. E ele visita, né, a Violaine justamente interessado em pedir perdão para ela. Então, nessa cena do prólogo acontece justamente isso. Uma outra fala, né, do Pedro de Craon, curtinha, né, é que quando ele pede perdão, ele fala: Violaine, é preciso que tu me perdoes. Tu fostes a primeira mulher em toda a minha vida que eu toquei. De fato, Violaine foi a primeira mulher por quem ele se apaixonou, e naquele ímpeto de posse, naquele ímpeto de reter para si aquela beleza, ele fere Violaine. E ele se dá conta de como esse primeiro movimento trágico, em alguma medida, né? Do seu anseio de posse, como isso deixa uma marca nele, uma marca que abre para este homem uma consciência absolutamente nova. A marca da lepra faz com que Pedro de Craon tenha uma consciência totalmente nova daquilo que ele é. Vejam um paralelo com aquilo que eu tratava com vocês na semana passada, né, com a figura de Adão. Adão é o homem que tem consciência, e é uma consciência que é marcada justamente pelo iluminar para si o próprio limite, a própria condição de barro, a própria condição de terra que é, a própria condição de homem que, portanto, deverá dedicar a sua vida para o trabalho. Pedro de Craon fez uma experiência muito semelhante àquela de Adão. Quer dizer, o seu erro, o seu pecado, o seu limite foram eventos de consciência, né, para que ele pudesse acordar e entender quem ele efetivamente é. Qual é a sua verdadeira vocação? Tal como Adão, cuja vocação passa a ser determinada naquele instante, a vocação justamente de ser a vocação inicial, né, de imagem e semelhança, mas que se realiza, se torna verdadeira, se torna atual em Adão quando ele trabalha, quando ele entrega a vida para o trabalho. Pedro de Craon é a mesmíssima coisa, é muito impressionante. Uma outra fala dele, e eu termino com esse conjunto de falas. Eu tinha dito para vocês que não iam ser lives longas, e eu já traço alguns dos elementos fundamentais aqui do arquétipo de Pedro de Craon que nos interessam para pensar a masculinidade. Tem um momento em que ele vira para Violaine e fala: quem és, menina? E que parte Deus reservou de ti para si mesmo, para que a mão que te toque com desejo e a carne mesma seja assim ferida, como eu fui ferido. Ele está se referindo à lepra. Ele conta então que o bispo pediu para ele, né, construir a catedral de Reims, né, dedicada à Santa Justiça, que ele aceitou e que ele passa a viver escondido. Então ele conta isso tudo para ela, e aí a Violaine lhe diz assim: fazedor de portas, deixa-me abrir esta.
E aí Violaine se dirige até a porta, abre a porta de casa, porque o Pedro de Craon queria se despedir e ir embora depois de ter sido perdoado por Violaine. Os dois se detêm no umbral da porta, contemplando a paisagem, e tem um diálogo longo, muito, muito bonito, no qual o diálogo esse que começa justamente com Violaine desejando: a paz esteja contigo, Pedro, permaneça contigo. E neste momento soam os sinos da igreja, da cidadezinha onde eles moram, e é o horário do Ângelus. Ambos param, rezam o Ângelus e começam então a falar, né, do mistério de Deus. É um diálogo muito bonito, mas do mistério de Deus e da esperança que o mistério de Deus... Voltaram? Todos aí? Confirmem para mim, por favor, se me veem e se me escutam bem, só para dar continuidade, porque aqui deu uma trava, uma travadinha. Alguém só me diz aí se está tudo bem. Tarsila, tudo bem? Marinucci, ok, Mari Nutri, ok, obrigado, Renan. Bem, eu estava dizendo então que eles começam um diálogo sobre o mistério de Deus e sobre a esperança que o mistério de Deus abre sobre a vida de Pedro de Craon. E neste momento então, Pedro de Craon se vira para Violaine, fala que ele precisa de dinheiro para continuar a construção da catedral. Violaine tira o seu anel de noivado, entrega na mão de Pedro de Craon e fala: isso é o que eu consigo fazer para ajudar, né, para ajudar a construir a catedral. Quisera eu poder ser uma pedra nessa catedral. E Pedro de Craon então diz, olha que fala impressionante: não cabe à pedra escolher o seu lugar, mas é o mestre de obras que a escolhe. Violaine então lhe responde: então eu sou livre, pois é um outro que me leva. Isso aqui daria para a gente fazer uma live inteira sobre essa peça. Eu não quero chegar nesse ponto aqui, não é uma live literária, é uma live sobre ser homens, mas aqui a gente já vê um diálogo muito bonito e um elemento muito bonito, porque o que Pedro de Craon está dizendo para ela é que o que é a liberdade é fazer aquilo que um outro pede para si. A liberdade é, portanto, a experiência de ser útil para alguém respondendo à necessidade de alguém. Não se trata daquela utilidade na qual a gente se esforça mera e simplesmente por conta de um ganho. Pedro de Craon é um homem que reconhece que ele tem uma missão, reconhece que ele é chamado a cumprir alguma coisa, mesmo com o seu limite, o limite pior de todos, o limite da lepra, que come a sua carne, que consome a sua carne. Mesmo reconhecendo esse limite, ele entende que, como homem que ele não pode ficar preso no limite. Ele precisa construir alguma coisa. O limite não é escândalo, o limite não é uma coisa que prende, o limite não é uma coisa que obstaculiza, o limite não é uma coisa que impede o caminhar de um homem. O limite, pelo contrário, é alguma coisa que acorda no homem a consciência da urgência de que ele se dedique, que ele se entregue para uma obra, que ele seja útil não para si, que ele seja útil para muitos, que ele seja útil sobretudo para todos, que ele seja verdadeiramente útil. É evidente que este dado, né, da personagem, né, Pedro de Craon, é evidente que este é um dado que vale para absolutamente todos de nós. Mas Pedro de Craon é um homem forte, é o homem da força física, que carrega pedra para construir uma catedral. Ele não constrói mera e simplesmente uma casa. Ele não habita entre as pessoas, ele habita entre pessoas, ele vive só, ele não tem a sua própria casa, mas ele constrói uma casa que não é para si. Ele constrói a casa que habita o mistério, ele constrói uma catedral, mas não qualquer mistério. O mistério que lá habita é a justiça, ou seja, a justiça com J maiúsculo, ou seja, esse ato de dar aquilo que é devido ao outro. O que Pedro de Craon dá de devido ao outro? A sua força, o seu empenho, o seu sim àquilo a que ele é chamado. Um homem é alguém que é chamado a dizer sim ao seu dever, dizer sim profunda, concreta, consistentemente sim ao seu dever.
o mais constantemente possível, apesar de todos os limites, apesar de toda a incapacidade, apesar de todo o erro, de todo o pecado, de todo o deslize. Pedro de Craon é nada mais, nada menos do que o homem que responde apesar do próprio limite. Um apesar do próprio limite que não quer dizer a supressão do limite. O limite é trampolim para que eu erga uma igreja. O limite é trampolim para que eu erga uma obra que seja para todos. O limite é lugar de construção. O limite é lugar de consistência numa consciência nova acerca de si mesmo. Pedro de Craon só sabe quem é, só responde ao chamado do bispo para construir a igreja, para construir a catedral, porque ele está chagado pela lepra. Só por causa disso ele responde. Cada um de nós só vai conseguir, homens, responder adequadamente ao dever que tem na vida quando reconhecer que tem limites no cumprimento desse dever. Cada um de nós sabe o quanto tantas vezes se move na vida preocupado mera e simplesmente com a posse de coisas que a nossa soberba tantas vezes anseia por preservar. Cada um de nós sabe o quanto acordar, abrir os olhos para essa urgência de posse trava, segura, impede, não faz a gente andar. Pedro de Craon não vive isso como escândalo, insisto. Pedro de Craon vive isso como trampolim. Quer dizer, isto permite que ele salte para dentro da realidade como alguém que é verdadeiramente útil. Não mere simplesmente porque sabe fazer alguma coisa e sabe extrair dinheiro disto, mas porque sabendo o que faz, o faz para todos. Ou seja, Pedro de Craon é o homem que amadureceu, entendendo que tem um papel na vida, que não é mero e simplesmente um papel social típico, né? De um certo desenvolvimento, no desenvolvimento da personalidade como aquele de sétima camada, mas é um papel de quem encara a morte, porque o limite da lepra é a morte estampada cotidianamente diante dos seus olhos, mas sobretudo entende que trabalha para a verdade, trabalha para a justiça, trabalha para o mistério. É o homem que se completa no limite. A gente não será maduro mera e simplesmente e de forma, eu diria, absurda, porque os nossos limites nos são extraídos. Limite algum nos será extraído enquanto vivermos na carne. Limite algum nos será arrancado enquanto vivermos a condição humana encarnada nesse pedaço, né, de corpo que a gente vive. O homem que se lamenta dos seus limites, o homem que fica se lamentando de não ser assim ou assado, o homem que se queixa das dificuldades que o trabalho impõe, ele é menos homem. O homem que não consegue enfrentar as vicissitudes que lhe são impostas pela vida é menos homem, perde a capacidade de ser inteiramente entregue àquilo que é a sua vocação, construtor de catedrais. Eu não posso fazer do meu trabalho, nós homens não podemos fazer do nosso trabalho outra coisa que uma catedral. O nosso trabalho é uma catedral. O nosso trabalho é lugar para que as pessoas que topem com a gente, que nos encontrem, vejam a possibilidade de que a justiça, com J maiúsculo, se manifeste na vida. Que o mistério da vida se revele de forma evidente para todo mundo. O arquétipo que representa Pedro de Craon é justamente o arquétipo do construtor de catedrais. Cada um de nós, homens, será tanto mais homem se assumir esta possibilidade que Pedro de Craon desenha no horizonte das nossas infinitas possibilidades como homens, que é a possibilidade de ser alguém que sustenta o mistério como ponto final da vida. Alguém que afirma o mistério como ponto final da vida. E o afirma não porque enfia uma Bíblia debaixo do braço e sai para pregar na Praça da Sé. O afirma fazendo o seu trabalho com o esmero de quem entende que o que está construindo não é para si, é para o mundo, é para a história, permanece. Tem que ter permanência. Isto a gente faz quando a gente faz bem feito o nosso trabalho. Isso a gente faz quando a gente entende que o nosso trabalho não está finalizado para uma posse. O nosso trabalho está finalizado para uma resposta ao sofrimento de outros,
ao sofrimento do nosso próximo, ao sofrimento da nossa família, às necessidades dos nossos filhos, à urgência das nossas esposas, à urgência que a sociedade tem da tua força, do teu empenho, da tua virilidade, da tua masculinidade viva, presente, entregue naquilo que você tem que entregar. Isto é Pedro de Craon, isto ele ensina para a gente. A gente precisa de uma maneira muito urgente recuperar na gente tanto o arquétipo de Adão a que eu me referia na semana passada, que traz à tona esses mesmos elementos aqui, mas sobretudo a força de um Pedro de Craon, a força de alguém que entende que a própria vida deve ser sinal de positividade do ser. A própria vida deve ser sinal de positividade do ser. Não é de positividade de pensamento positivo, é de positividade entendida como um horizonte muito mais amplo do que aquilo que a materialidade das coisas indica para a gente normalmente como forma de empenho do nosso trabalho. Pessoal, era isto. Fui mais longe do que eu queria, passei 2 minutos, na verdade passei 2 minutos do que eu queria. Sugiro a vocês, quem não teve a possibilidade, para aqueles que leem francês, essa edição da Folha, a edição de bolso, baratíssima, deve custar uns 3 euros, quando muito. L'annonce faite à mairie, daqui a 13 dias comemora-se 65 anos da morte de Paul Claudel, o dramaturgo responsável pela escrita dessa peça de teatro, que é uma das grandes maravilhas, certamente do teatro francês, do teatro do século passado. E para aqueles que têm aí, gostam de fuçar, há certamente uma tradução dessa obra em português, bastante antiga, talvez lá na década de 40, um pouco antes da década de 40, que vale muito a pena ler, para aqueles que não têm aí familiaridade com o francês. Povo, amanhã a gente se vê na live de quarta-feira, nas lives de quarta-feira. Estamos tratando por enquanto de maturidade, em breve o tema vai rodar, a gente vai tratar de outra coisa. Vamos manter, portanto, como eu havia dito para vocês, segundas-feiras lives literárias. Peço desculpas por ontem, como eu cheguei de viagem no domingo, eu achei por bem dar uma pausa, porque eu não ia conseguir preparar a tempo para vocês uma live. Então hoje eu retomei, terça-feira, live sobre ser homem, vou fazer uma longa trajetória com vocês aqui com vários personagens, tem uma lista longuíssima de pelo menos 40 personagens para a gente poder conversar aí ao longo do ano inteiro sobre esses arquétipos da masculinidade. Continuamos nas quartas-feiras, como eu vinha fazendo com vocês, a live das quartas, sempre temas sobre desenvolvimento humano. Estamos tratando aí já há algumas semanas sobre maturidade. Em breve eu vou mudar o tema, a gente vai avançar, vai continuar seguindo. Quinta-feira, se Deus quiser, dessa vez dando certo, uma live com o Kiki, para a gente continuar aquelas conversas boas que a gente tem tido aí. É isso, meu povo. Muitíssimo obrigado por todos que estiveram presentes até aqui. Lembrem de por favor, compartilhar essa live. Tragam o máximo possível de homens para esse espaço. É muito importante aquilo que eu disse para vocês na segunda-feira passada, sobre a gente começar a criar espaços nos quais os homens se sintam verdadeiramente à vontade de estar presentes como homens e não ter que sustentar a imagem do machão ou a imagem do homem soft, mas que possam encontrar uma referência verdadeiramente sólida, consistente daquilo que a gente pode ser como homem. Quero muito poder trazer o máximo possível de homens. Então convidem os maridos, os irmãos de vocês, pais, colegas, amigos, convidem para essas lives de terça-feira, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande ajuda para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, até amanhã, fiquem com Deus.